Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: qual é o papel da mídia progressista na luta de classes no Brasil? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, nos últimos dias, nos últimos 8 dias, está acontecendo, principalmente na rede social do inferno, na rede social da saúde mental, o Twitter, está acontecendo uma série de ataques sistemáticos à Rita Von Hutt e agora comigo, né? Os ataques à Rita começaram porque a Rita foi convidada para fazer um programa na TV Brasil sobre heróis nacionais, uma série de 10 episódios em que a Rita vai apresentar programazinhos curtos de meia hora sobre grandes figuras da história brasileira. Torço muito pelo projeto, espero que dê certo. Mandar um abraço para meu querido amigo Guilherme. Eu espero, Gui, que tenha um Prestezinho, viu? Ei, Gui, na moral, tem que ter um Luiz Carlos Prestes, pelo amor de Deus. E aí, tome ataque em cima da Rita Von Hutt, né, do Guilherme. Tome ataque. Aí vieram dizendo que a Rita pregou voto nulo na eleição de 2022, o que é mentira. A Rita ela se contrapôs à pressão do voto útil. É diferente de pregar o voto nulo, né? Defendeu o voto, inclusive, em candidaturas comunistas, a candidatura da UP, o Leonardo Péricles, a candidatura do PCB à época. Inclusive, tem alguns ciristas aí delirando, falando que eu participei de campanha de voto útil. Isso é uma mentira, viu, gente? Inclusive, tem vídeo no meu canal contra a chantagem do voto útil no primeiro turno. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Pegaram também um post da Rita muito ruim, que eu nem tenho certeza, inclusive, se é verdade. Como eu não vi a Rita desmentindo, eu vou deduzir que sim, mas era um post da Rita falando sobre o Hamas e os aspectos de conservadorismo, né, que tem ali muito forte no Hamas. O Hamas é contra a existência de pessoas homossexuais, por exemplo, pratica violência. Se alguém do Hamas, por exemplo, for descoberto que é um homem gay ou bissexual, pode ser condenado inclusive à morte. Isso existe, isso é um problema seríssimo. Dito isto, todas as lutas de resistência nacional, elas têm contradições. E se a gente for esperar um movimento de resistência nacional que seja um movimento perfeito, especialmente frente a um genocídio, a gente nunca vai apoiar a resistência, né? Então, sendo verdade o print dos stories da Rita Von Hutt, que supostamente seriam de novembro do ano passado, eu acho que o camarada Guilherme está totalmente errado, né? Inclusive, vale dizer um ponto básico. Hoje em dia, todo mundo gosta de Fanon, né? Todo mundo gosta de Fanon. Fanon é reivindicado por comunistas, por pós-modernos, por socialistas, por anarquistas, por ecossocialistas, por social-democratas. Todo mundo gosta de Fanon. E aí, ótimo, viu, gente? Perfeito. Fanon é fantástico. Dito isto, é importante lembrar que Fanon participava de um movimento de resistência nacional, a Frente de Libertação Nacional da Argélia, que praticava, gente, assim, atentados terroristas, viu? Assim, hoje, depois que a Argélia foi liberta, depois que a França perdeu a guerra, Fanon virou uma espécie de ícone, todo mundo gosta, tudo certo. Dito isso, vamos ter uma análise aqui bem realista da coisa. A Frente de Libertação Nacional, ela colocava bombas em hotéis, né? Ela colocava bombas em lugares públicos. Ela tentou quebrar a economia colonial da Argélia dominada pela França, dentre outras coisas, por exemplo, tornando a vida dos colonizadores franceses um inferno. Gente, colocar bombas em locais públicos, né, como praças, como hotéis, como restaurantes, significa, dentre outras coisas, assumir o risco, por exemplo, de matar crianças, de matar mulheres grávidas, né, de matar pessoas idosas. A realidade é esta, percebe? E aí, assim, aí aqui a gente tem um debate ético-político gigantesco para fazer. O Frantz Fanon, ele tem um texto que é Os Intelectuais Franceses Frente à Resistência Argelina, a Guerra de Libertação da Argélia, alguma coisa assim. Esse texto está no meu livro, junto com Gabriel Lande, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, em que o Fanon sustenta o uso de todos os métodos da Frente de Libertação Nacional, colocando a questão, ó, a prioridade aqui é
o fim do colonialismo contra o povo argelino. Tem problema, tem questões e tal, a gente vai resolver. Agora, a premissa de qualquer construção emancipatória é o fim da situação colonial. E aí, veja, eu já falei aqui no meu canal, gente, deve ter uma playlist, acho que Maxwell organizou uma playlist, né? Com vídeos sobre a Palestina. Tem uma porrada de vídeos sobre a Palestina. Eu já falei várias vezes que é provável que, se eu fosse palestino, é provável que eu tivesse problemas com Hamas, né? Enfim, pela forma como eu entendo o mundo, pela forma como eu entendo sexualidade, gênero, etc, etc. É provável que eu tivesse problemas com Hamas. Dito isto, assim, desculpe, eu não vou colocar um foco na crítica ao Hamas frente à situação do genocídio contra o povo palestino. Depois que o colonialismo e o genocídio contra o povo palestino for derrotado, aí a gente pode, inclusive, e deve fortalecer correntes, partidos e organizações laicas, marxistas, socialistas que existem no movimento de luta palestina. Inclusive, vale dizer que esse ponto é muito importante, vamos, gente, que Israel, ele, por muitos anos, buscou enfraquecer a FLP, a Frente de Libertação Nacional Palestina, que é marxista-leninista, laica, promove a igualdade de gênero entre homens e mulheres, não é contra homossexuais, LGBTs. Ele tentou enfraquecer os marxistas-leninistas para deixar com que o Hamas assumisse o papel de líder da resistência palestina numa perspectiva de diminuir o grau de apoio de forças políticas democráticas de esquerda, socialistas, comunistas, humanistas, enfim, no mal chamado Ocidente, a resistência palestina. O Euclides Vasconcelos escreveu um texto maravilhoso sobre a morte do Sinwar, líder da resistência palestina, né, líder do Hamas. Esse texto está na revista Ópera, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E uma das informações que Euclides traz é que enquanto Sinwar estava preso, em que um soldado israelense foi capturado, fizeram a troca por um soldado israelense e mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Israel aceitou libertar o Sinwar, líder do Hamas, né? Na época ele não era ainda líder, mas já era uma figura importante, né? Mas não aceitou soltar o secretário da Frente de Libertação Nacional Palestina, né? O marxista-leninista, o comunista. Então, assim, para Israel, na negociação, dava para soltar prisioneiros, né, presos de maneira ilegal, diga-se de passagem, ligados ao Hamas, mas não lideranças comunistas, entende? Então é importante ter essas coisas em contexto. Dito isto, depois do ataque à Rita, começou o ataque contra mim por causa do que aconteceu na segunda-feira no ICL, nessa altura do campeonato, todo mundo já deve estar sabendo. Na segunda-feira eu gravei um vídeo no meu canal fazendo uma análise da postura do César Callejon. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E aí, veja, gente, sabe o que é que me espanta? A mídia progressista, ela poderia ser um interessante instrumento de pressão. Pressão em dois sentidos. Pressão no governo, para ele tomar medidas mais à esquerda, e pressão também na própria sociedade para levantar pautas. Então, eu já dei esse exemplo aqui. Imagina que massa seria se, por exemplo, toda a mídia progressista abraça a pauta do fim da escala 6x1 e da redução da jornada de trabalho para 6 horas semanais. Então imagina assim, toda a mídia progressista em peso defendendo o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução de salário. Esta pauta, que já é muito forte, ganharia ainda mais força na sociedade, ganharia ainda mais capacidade de pressão, seria cada vez mais visível no debate público. Isso não seria bom, inclusive, para impulsionar medidas legislativas no Congresso Nacional que enfrentem a questão? Seria bom, não seria? Mas isso não acontece. Do mesmo jeito que seria muito bom se toda a mídia progressista se colocasse para criticar o governo Lula e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, por estar usando o BNDES para estimular a privatização de escolas, hospitais, postos de saúde, pracinha, reserva ambiental, parque, presídio, estrada, rodovia, aeroporto, terminais portuários e por aí vai. Veja, isso não passa pelo Congresso, isso é a decisão do BNDES, da presidência do BNDES, sabe? A mídia progressista poderia, defendendo o governo Lula, defendendo o BNDES, defendendo o presidente Aloysio Mercadante, todos os ataques da extrema-direita, poderia fazer a crítica sistemática a essa medida, que é uma medida neoliberal, né, e que é uma medida que enfraquece a longo prazo bases de esquerda. Meu querido amigo Alexandre Vasilenskas, ele sempre lembra
que foi fundamental para o enfraquecimento das esquerdas, a contra-reforma do Estado promovida por FHC, em que o ministro era o Bresser Pereira. Dado que durante os anos 80 foi muito clara a percepção de que o funcionalismo público tinha uma tendência não só de voto à esquerda, como também uma tendência a engajamento político, né? A se organizar no PT, a se organizar no PDT do Brizola, a se organizar nos partidos comunistas, no PCB, no PCdoB e tal. Então, quando a FHC faz a reforma do Estado, na verdade a contra-reforma, e introduz OS, OCIPs e terceirização em massa no funcionalismo público, ele fez de uma forma de quebrar essa base de esquerda ali no funcionalismo público, introduzindo cada vez mais desigualdades salariais, desigualdades de regimes de trabalho, enfraquecendo a estabilidade do emprego, a liberdade de organização sindical e por aí vai. Percebe? E agora isso está sendo feito no âmbito municipal e estadual com o apoio do governo Lula, do BNDES. Veja, gente, deixa eu contar uma informação para vocês. Recentemente não, né? Vulgo ontem, esse vídeo está sendo gravado dia 5 de novembro, né? Então, dia 4, à noite, eu vi um corte do Rodrigo Viana, do ICL, mandar um abraço pro Rodrigo, conheci ele recentemente em São Paulo, em que o Rodrigo fala assim, ó, neoliberalismo de verdade é isso. Aí ele fala das privatizações de escolas públicas que o governo Tarcísio de Freitas está realizando em São Paulo. Realmente é uma medida neoliberal, mas, ô Rodrigo, é com apoio do BNDES. Bota aí na tela, Maxwell, a notícia, por favor. Sabe, gente, a mídia progressista poderia pautar isso. Ela não pauta. A mídia progressista poderia estar fazendo uma campanha agora, nesse momento, inclusive para ganhar setores da classe média, né? Não fazem um debate de que vários setores da classe média foram para a direita para ganhar a classe média. A classe média ela é muito sensível a custo de vida. Ela é muito sensível a custo de vida. Então, o preço do plano de saúde, o preço do combustível, o preço da energia elétrica, percebe? O preço do crédito para quem é micro, pequeno e médio comerciante. A mídia progressista poderia, neste momento, estar fazendo uma campanha contra o modelo de agências reguladoras legado por FHC e que está vigente no Brasil até hoje, que é basicamente você privatiza um setor, cria uma agência reguladora, em que o presidente da agência reguladora tem que ser aprovado pelo Senado. Essa aprovação do Senado garante que só entre como presidente da agência reguladora quem já tem relação com aquele mercado que deveria ser regulado. Aí, na prática, a agência que é para regular a telefonia, o presidente está no colo das empresas telefônicas. A agência que é para regular os planos de saúde, o presidente está no colo das empresas de plano de saúde. A agência que é para regular, por exemplo, a indústria farmacêutica, o presidente está no colo da indústria farmacêutica. A agência que é para regular o mercado de capitais no Brasil, o presidente está no colo dos bancos, dos fundos de investimento, dos especuladores e dos rentistas. A classe média poderia, por exemplo, ser conquistada com a proposta de mudar o modelo de regulação, acabando com o legado neoliberal da FHC de agências reguladoras e colocando claramente que isso teria como objetivo baixar o custo de vida. Baixar o custo de vida no plano de saúde. Acabar com os aumentos abusivos, com os desligamentos abusivos do plano de saúde, baixar o custo da telefonia e melhorar o serviço, baixar o custo da internet e melhorar o serviço. Porque uma das coisas que acontece é a falta de regulação, é a falta de pressão nesses setores que fazem o que quer, como quer, na hora que quer, do jeito que quer. E como diz o ditado popular, nada acontece feijoada. Mas a mídia progressista não faz esse tipo de campanha, percebe? Pelo contrário, recentemente, o Brasil 247 ele fez uma campanha para liberar a exploração de petróleo na margem equatorial, né, no norte do Brasil. E aí, o Brasil 247 chegou a dizer que o IBAMA está ameaçando o futuro do Brasil. Eu vou procurar isso e vou mandar para Maxwell. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. E aí, veja, gente, é muito curioso, porque o Brasil 247 não fez uma campanha para retomar as refinarias que foram privatizadas, né? Assim, ele não faz uma campanha para retomar a Landulfo Alves, da Bahia, que foi privatizada, para retomar Isaac Sabá, do Amazonas, que foi privatizada, para retomar Clara Camarão, do Rio Grande do Norte, que foi privatizada, para retomar a BR Distribuidora, que foi privatizada. Vocês não entendem? Então, infelizmente, o papel da mídia progressista, salvo nobres e raras exceções, as exceções existem, têm que ser valorizadas, defendidas e estimuladas. Eu, por exemplo, eu não perco um programa da revista Fórum conduzido pelo Mauro Lopes. O Mauro Lopes é um cara genial, ultra qualificado, um analista
fora de série, e não é porque é meu amigo não, porque eu já achava isso dele antes dele ser meu amigo. E tem gente que não é meu amigo, mas eu acho que sai muitas matérias boas. Por exemplo, o GGN do Nacife. Eu acho que volta e meia saem matérias muito boas, muito qualificadas lá. Eu acompanho o GGN do Nacife. Outras palavras, eu vivo citando aqui, eu acompanho. Fantástico, incrível, sensacional, perfeito? Só que assim, essas são as exceções. São as exceções. Acompanho muito o Leandro Fortes, também no DCM, do caralho, muito bom também. Tem programas bons também no Brasil 247, etc. Dito isto, esta mídia progressista, ela não se coloca no papel de disputar a sociedade à esquerda ou de disputar o governo à esquerda. Veja, isso não existe. Durante a eleição de 2022, uma das mentiras que foram contadas era que vamos eleger Lula para ter melhores condições de luta. E aí, claro, gente, que é melhor lutar, grosso modo, no geral, sobre o governo Lula do que sobre o governo Bolsonaro. Dito isto, quem falou que defendia o voto em Lula para ter melhores chances de lutar, nessa mídia progressista, grosso modo, estava mentindo, porque eles não cobram luta, não cobram medidas à esquerda do governo, não cobram as promessas de campanha. Pelo contrário, eu sou atacado de maneira sistemática porque eu faço, dentre outras coisas, cobrar as medidas do governo. Eu estava conversando com um camarada meu de Minas Gerais, que eu não vou nem falar o nome, que enfim, não pedi autorização para ele, mas ele marxista, né, a gente tirando onda, conversando, eu falando assim, meu irmão, a galera é tão reacionária, que a galera tá além do conceito burguês de cidadão. Porque veja, qual é o conceito burguês de cidadão? O cidadão é aquele sujeito de direito que tem direitos e deveres, e como está no regime democrático, leia-se democrático burguês, ele tem o direito de cobrar e criticar os governantes eleitos, né? Dentre outras coisas, as promessas de campanha. Mas não pode. Então, assim, a galera tá aquém da lógica burguesa da cidadania de cobrar os representantes democraticamente eleitos e por aí vai, percebe? E aí, veja, eu acho muito triste, eu acho um desperdício. E confirma a tese, que não é só do meu amigo Alexandre Vasilenskas, mas eu vou citar ele, porque além de ser meu amigo, ele fala isso há muito tempo, que o PT, enquanto campo político, o petismo, ele não existe para disputar a hegemonia na sociedade. Ele existe para disputar a hegemonia nas esquerdas. Então perceba, se a preocupação fosse disputar a hegemonia na sociedade, virar a sociedade para a esquerda, a mídia progressista estaria fazendo campanhas como essa que eu citei, né? Pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1, pela redução do custo de vida, enfrentando o modelo neoliberal de FHC de agências reguladoras, que deixa tudo na mão do capital privado para controlar tudo, pela redução do preço do combustível, restatizando as refinarias privatizadas, pelo fim do financiamento do BNDES, as PPPs, as parcerias público-privadas, porque isso está enfraquecendo o funcionalismo, o sindicalismo público em âmbito municipal e estadual. Nada disso é colocado, porque a preocupação não é disputar a sociedade. A preocupação é disputar um projeto político para o povo trabalhador brasileiro. A preocupação é só manter a hegemonia nas esquerdas. Percebe? Então, assim, tudo é feito de uma forma em que é se encaminhado para manter a hegemonia nas esquerdas, a hegemonia petista. Então, todo mundo que for crítico a políticas do PT, não importa se tenha votado no PT a vida inteira, não importa se seja uma pessoa que defende a importância do PT, não importa, assim, ou não vai ser ouvido ou vai ser atacado. Então, por exemplo, eu vou citar esse exemplo aqui, sei lá, pela 18ª vez. O ex-ministro da Saúde do governo Lula, do governo Lula 2, José Gomes Temporão, vem fazendo uma série de críticas à política econômica do Fernando Haddad, do governo Lula. O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ele falou no programa Faixa Livre, né, que atacar o piso constitucional da saúde vai significar a morte do SUS. Vem cá, gente, é ou não um fato jornalístico extremamente importante que um ex-ministro da Saúde indique que uma política econômica pode significar a morte do SUS? O Zé Gomes Temporão deveria estar sendo ouvido em massa na mídia progressista. Não deveria, não? É não, viu, gente? É não. Então, assim, quem é um crítico que se lê como mais fácil de bater, a galera bate, que é o meu caso, né? Então, no Twitter, enlouquecendo, sendo desonestos, canalhas e cretinos, porque na entrevista que eu dei pro ICL, tem um momento
que o César Calerron, de maneira oportunista, de maneira desonesta, vira pra mim: Jones, Bolsonaro ou Haddad, você votaria em quem? Você votaria em quem? Não sei o que, não sei o que. E aí eu fiz assim: calma, calma, antes disso tem uma questão anterior. E aí eu não respondi de bate pronto. Aí tiraram um cortezinho de 14 segundos, estão rodando isso no Twitter, estão dizendo que eu voto em Bolsonaro. E aí, veja, gente, você que tem mais um tempinho aí de estrada, você lembra da campanha de 2018? Você lembra que a gente comentava o que o Jornal Nacional fazia com, por exemplo, o Fernando Haddad, fazia com a Manuela Dávila, o que o Roda Viva fez com a Manuela Dávila? Você lembra disso? Você lembra que a gente já comentou várias vezes sobre o modo de fazer perguntas da Vera Magalhães, da bancada do Roda Viva, da Jovem Pan, que é aquele modo malicioso, que é assim: os caras chegam e falam: Cuba é uma democracia ou uma ditadura? Responda, candidato! Aí o candidato fala assim: não, peraí, calma, vamos lá, Cuba... Não, responda, é a democracia ou ditadura? Aí você fala: não, peraí, pô, eu vou responder, eu preciso desenvolver o raciocínio. Não, responda, Cuba é democracia ou ditadura? Cuba é democracia ou ditadura? Tem corrupção, não tem corrupção no governo do PT? O mensalão existiu ou não existiu? E aí faz uma pergunta tentando enquadrar o entrevistado com sim ou não, de maneira maliciosa, e se você não responde de bate-pronto sim ou não, começa a dizer que você está fugindo da pergunta. Veja, foi isso que o César Calerron fez, né? E é isso que tem vários petistas no Twitter defendendo, entende? E aí, quem assistiu o vídeo completo da entrevista, tá no meu canal, eu subi na terça-feira, coloca aí na tela, Maxwell, por favor, viu que neste momento que foi feita esta pergunta, eu tava vários minutos sem falar, calado, ouvindo lá o Eduardo Moreira e o César. Quando eu tive a oportunidade de falar, voltou para mim com essa pergunta, sendo que antes o César tinha feito um ataque a mim, fazendo deboche, em que fez uma fala. Aí não é para só ficar fazendo reactzinho na internet, não. Eu disse assim: não, calma, eu vou primeiro comentar o seu ataque. Eu ia responder essa pergunta, só que depois disso, podem ver o vídeo, eu sou interrompido e minha fala é cortada, de novo. Eu me senti, mal comparando, eu me senti a Manuela Dávila naquele Roda Viva de 2018, né? Que eu lembro que na época a galera fez uma contagem de quantas vezes a Manuela foi interrompida, né? Foi tipo assim, porra, enfim, eu não vou fazer isso que eu não tenho tempo, né? Mas eu gostaria muito de saber quantas vezes eu fui interrompido, sabe? Então, assim, desonestidade pura, percebe? E aí, veja, é um desperdício, viu, gente? É um desperdício. Porque acaba que a mídia progressista não se torna instrumento nem de puxar o debate público à esquerda, nem de disputar um projeto político à esquerda no conjunto da sociedade, nem de pressionar o governo à esquerda. Ele se torna só um instrumento de manutenção da hegemonia petista no mal chamado campo progressista. Não importa o que seja feito. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vejam, eu não sou assistente social, viu, gente? Inclusive, isso é importante. Eu já vi algumas pessoas confundindo isso. Eu não sou assistente social. Eu fiz o mestrado em serviço social e eu estou fazendo doutorado em serviço social. Para ser assistente social, tem que fazer a graduação. O Cefes, que é o Conselho Federal do Serviço Social, lançou uma matéria sobre os ataques ao BPC. Gente, o que é o Cefes? O Cefes é o Conselho Federal dos Assistentes Sociais. Quem são os assistentes sociais? É a categoria profissional mais importante no manejo de políticas sociais. E aí, o Cefes, na análise que soltou, que está no site, coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Ele analisa como o governo Lula, sim, está ameaçando o BPC e operando numa lógica de corte e de retirada de direitos do BPC. E aí, até hoje, tem gente na internet mentindo, dizendo que não tem ataque ao BPC nenhum, que não tem ameaça ao BPC, que isso é mentira, que isso é fake news. Então, peraí, gente, o Cefes está mentindo, é? É isso mesmo, o Conselho Federal dos Assistentes Sociais, ele tá mentindo. Ele não entende do BPC. Quem entende do BPC é você, fã do Haddad. É isso. Peraí, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Aí vocês riem do Kim Kataguiri quando eu perguntei quem sabe mais, Kim, você ou Fiocruz? Aí o Kim falou, sou eu. Vocês riram, né? Mas aí, gente, quem sabe mais sobre o BPC? É o Cefes ou é você, fã fanático do Haddad? Não, e não é só argumento de autoridade, não. Bota de novo, Maxwell, na tela, a matéria do Cefes. Leiam, tem uns argumentos de lá, refutem, debatam, mostrem onde é que estão os erros da análise. Eu vou até aqui abrir rapidão a tela. Gente, eu vou colocar isso aqui como um comentário fixo, viu?
Eu vou colocar isso aqui como comentário fixo para todo mundo ler. Cefez articula estratégia contra novas medidas que dificultam acesso à população e permanência no BPC. E aqui, ó, tem uma fotozinha que é o BPC, arcabouço. Arcabouço é um nome chique para o novo teto de gastos e uma tesoura. E tem toda a análise aqui, ó, análise das portarias e tudo didático, ó. Portaria número X, tal, problemas. Portaria número 28, tal, problemas, atualização cadastral versus averiguação, população migrante em risco. Aí mais um debate sobre, né, cortes impostos pelo mercado e entidades se mobilizam. Tudo aqui explicado em detalhes, em detalhes, em detalhes. E assim, gente, veja, a mídia progressista deveria estar dando atenção, né? Imagina, o Conselho Federal dos Assistentes Sociais solta uma notícia dizendo que o BPC, o benefício de prestação continuada, que é fundamental para mais de 6 milhões de brasileiros que vivem na miséria e tem que o BPC como sua principal fonte de renda, o Conselho Federal dos Assistentes Sociais está dizendo que o BPC está ameaçado e sendo atacado. Pô, vamos ouvir o Cefez? Vamos ouvir o que os assistentes sociais têm a dizer? Vamos ouvir o que a categoria tem a dizer? Cadê as entrevistas em massa com o Cefez? Cadê trazer os profissionais, né, os e as assistentes sociais para debater política de assistência social, para debater seguridade social? Tem espaço como deveria na mídia progressista? Vocês entendem? Então, assim, eu só tenho a lamentar esse papel despolitizante, esse papel alienante e esse papel contra a classe trabalhadora, porque na prática é isso. Veja, quando você escolhe, por exemplo, esconder posicionamentos como o do Cefez sobre os ataques ao BPC, que vai prejudicar a classe trabalhadora, você está jogando contra a classe trabalhadora, sabe? Então é isso, salva as exceções, salva a galera que vem fazendo debate sério, que vem tentando se contrapor e tal. É uma pena que a mídia progressista se coloque num papel em que a preocupação não é a classe trabalhadora, a preocupação é só passar pano no governo do momento. E isso sempre cobra consequências ruins para a classe trabalhadora, consequências ruins para o futuro do Brasil, consequências para a despolitização da sociedade brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.